Ela fez em conjunto com Antônio Demi Neto, que são alunos de Direito da UEL. O tema do trabalho é 20 anos da Constituição Cidadã e o acesso à justiça. Boa tarde a todos. Meu nome é Gonçalo Cumprimentar mesmo. Existem aí os agradecimentos ao professor João Faquinha, ao professor João Luiz Esteves, por essa oportunidade de a gente estar aqui apresentando trabalho para nós, acadêmicos, sempre importante. Nós somos, eu e o Neto, somos segundanistas do curso de Direito da UEL, integrantes do projeto de acesso à justiça e teoria do direito. E o nosso orientador não está aqui, infelizmente. Mas nós gostaríamos de agradecer ao professor doutor Cláudio Ladeira e agradecer também a um apoio especial em termos da confecção do artigo ao vice-substituto da comarca de Coronel Procópio, o doutor Alexandre de la Coleta Shows, né, que também orientou, de certa forma, na confecção desse artigo, desse trabalho. Né. Bom, a gente vai falar de acesso à justiça, né, teriam vários outros temas, várias outras garantias, direitos fundamentais para se falar dentro da Constituição, mas o acesso à justiça é o nosso objeto de pesquisa, né? Por isso nós estamos aqui para falar dele. Então, para falar de acesso à justiça, a gente precisa falar da Constituição de 88, é óbvio. E por que essa Constituição ela tem esse caráter tão cidadão? Gente, 88. Bom, a maioria das pessoas que estão aqui hoje tem até 25 anos. Eu tenho 19 anos e eu não passei pela ditadura militar. Então eu não posso ter conhecimento de causa, falar o que foi. Mas essa Constituição, ela nasceu depois dessa ditadura. Vocês imaginem só o que essas pessoas que realmente, efetivamente viveram dentro desse período passaram. Então, o porquê de uma Constituição tão cidadão, com tantas garantias, né, agora sendo efetivadas, garantias fundamentais aos indivíduos, aí depois à coletividade nessa Constituição. Bom, quando foi elaborada essa carta política pelos nossos legisladores constituintes, né, pautada na democracia, no Estado democrático e social de direito, teve que se ter uma grande força normativa para que a gente não retrocedesse mais na história, né, para que a gente não voltasse a um período de ditadura. A Constituição tem 20 anos, algo que nós tivemos constituições no Brasil que durou mais. Mas a gente não sente mais temor, né? A gente que tem até 25 anos nunca sentiu isso, né? Mas quem é mais velho não sente mais esse temor de ter um novo golpe, né? Porque essa Constituição nossa, ela tem uma grande força normativa e uma grande carga moral, certo? Sobre todos nós, e a gente vê nessa Constituição um aparato, né? Mais que isso, a gente deposita nela toda a confiança porque ela nos dá garantias. Bom, essa Constituição Federal, além de ampliar o rol dos direitos fundamentais, deu de uma forma incisiva uma grande independência de atuação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Baseado em quê? E para quê? Para que o Judiciário e o Ministério Público pudessem atuar como protetores dos direitos fundamentais. De que forma? Controlando atos legislativos e administrativos, né, totalmente baseado nessa questão da proteção. Certo? Porque nós até tínhamos antes direitos fundamentais, individuais e tal, mas essa Constituição dá esse molde ao Judiciário, ao Ministério Público, em relação aos outros poderes, para que fossem garantidos e efetivados as nossas garantias, para que nós não retrocedêssemos, né, como eu já havia falado. Com isso, né, gente, com essas inovações na Constituição, a gente passa a passar por um período de redemocratização e buscar uma estabilidade da democracia no Brasil. Né? A gente hoje, a passos mais ou menos largos, estamos aí
estáveis, a questão da democracia, né? Então, quando a gente começa a se redemocratizar, a gente começa a falar, a experimentar algumas das ondas renovatórias propostas aí pelo professor Mauro Capelletti, que é o nosso principal autor aqui desse trabalho, né, do qual a gente tem um lado. Ele vai falar das ondas renovatórias no processo evolutivo, né, do judiciário e no Ocidente. Então o Brasil começa a experimentar, né, porque a gente, de fato, a nós é dado essas garantias, né? Por quê? A gente, depois da promulgação, alguns anos depois da promulgação da Constituição Federal, as nossas demandas no judiciário cresceram muito, né? A gente hoje observa uma grande quantidade de processos, né? E por causa de leis que vêm complementar o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, então a gente começa a observar que com essas leis que vêm da efetividade, a gente começa a ter um grande crescimento na demanda, certo? Essas leis elas vêm tornar real o acesso de todos ao judiciário. E o que a gente pode citar de exemplo aqui? Né? Vamos aliar essa teoria depois, né, você sente um pouco do Capelletti, com a nossa prática forense. A gente pode citar como exemplo essas leis, a lei dos juizados especiais, cíveis e criminais. A gente pode falar também das defensorias públicas, né, que estão aí nos artigos 133 a 135 da Constituição Federal, as defensorias públicas, né, e também os órgãos de defesa do consumidor. Né, são todos aí meios que vêm aí dar um efetivo acesso à justiça, que faz com que os cidadãos tenham uma forma de entrar no judiciário. Né? A gente passa do acesso formal, que só está contido na lei, ao acesso material, que é, de certa forma, garantido por essas leis. Além de leis complementares,